né? E principalmente, é claro que ele vai fazer toda uma reconstrução, né, da Itabira, por isso Confidência do Itabirano, de Minas Gerais, mas toda essa reconstrução imagética e da consciência e simbólica e também do verso, né, do trabalho com a palavra, para mim está resumido nessa última estrofe, principalmente nesse primeiro verso, né, nesses dois primeiros versos, né, tive ouro, tive gado, tive fazendas, né, quer dizer, e hoje sou funcionário público. Só nesses versos há uma síntese de toda uma ideia de uma construção histórica das Minas Gerais, né, da exploração do minério, do ouro, do gado, das fazendas, café com leite, e desse funcionarismo público, de um certo conservadorismo e de uma criação uma relação de compadrio, assim, que entre as montanhas isso aparece de maneira muito forte, né? Isso vai se dar de uma maneira muito presente também com a poesia de Afonso Ávila, né, que faleceu em 2012. No meu pós-doutorado eu tive a felicidade de trabalhar com um dos últimos livros dele, que é o Égloga da Maçã, em que ele faz uma recuperação da própria humanidade através da imagem da maçã, né? E nesse poema ele está aí, né, fazendo justamente uma crítica a essas Minas Gerais, uma crítica cronológica, e se vocês perceberem, também não vou ler por conta do tempo, mas queria chamar atenção para uma certa recorrência, né, desses textos, né, em que nas estrofes ele repete, né, pai rouba, filho come, neto passa fome, né, em questões históricas, históricas, em que isso vai se desenrolando ao longo, né, do tempo aí na poesia de Afonso Ávila, né, que esse livro, esse poema está dentro de uma reunião que a editora UFMG fez, chamada Homem ao Termo, né, que eu indico a leitura, é muito bacana. Esse poema está dentro de um livro chamado Código de Minas, que mesmo na ditadura militar, né, o Afonso Ávila publica esse livro, que é um livro muito valente, muito corajoso, né? E para o terceiro poeta aqui, né, esse eu gostaria de ler aí para finalizar a minha fala, que eu acho que já está... se o André puder me... Eu tenho mais um minuto, ok? Eu queria, então, finalizar lendo aqui Cantiga de Caminho, né, do nosso Ricardo Aleixo, esse poeta múltiplo da performance visual, musical, né, e que diz assim: sou filho de mãe mineira, meu pai é de Minas Gerais. Sei rezar latim pro nobis, sou primo do Preto Brás. Sou filho de pai mineiro, mamãe é de Minas Gerais. Vou vivendo como vivo, faço o que ninguém mais faz. Desde menino eu misturo o antes, o agora, o depois. Sei somar 0 com 0 e ainda divido por 2. Desde menino eu misturo o antes, o agora, o depois. Sempre que posso, eu passo o carro à frente dos bois. Sou filho de pai mineiro, mamãe é de Minas Gerais. Sou rosa e pedra no caminho, sou capaz de guerra e paz. Sou filho de mãe mineira, meu pai é de Minas Gerais. Dou volta e meia no mundo e o mundo não acaba mais. E assim finalizo, então, a minha comunicação. Vou parar aqui de apresentar e muito obrigado pela escuta. Ok, obrigado, Caio. Vocês tiverem dúvida, algum comentário, anota, né? Porque quando todos apresentarem, aí a gente abre uma rodada de discussão. O próximo a apresentar seria Bruna Bembon Costa. Bembon.
Isso, bem bom, Costa. Então, boa noite. Já vou começar aqui minha apresentação, rapidinho. Obrigada pela... Desculpa, só coisa antes. Renato, eu esqueci de gravar desde o início, eu peguei a metade do Caio por em diante. Não tem mais o que fazer, né? Qualquer coisa a gente pede para o Caio repetir. Repita. Mas está gravando agora. Desculpa, Bruna, pode continuar. Tudo certo. Está todo mundo enxergando o slide? Sim. Tá, então vou cronometrar aqui, porque eu sei que eu não enxergo, então vamos lá. Então, boa noite. Eu sou a Bruna, eu sou mestranda da UX, Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E o trabalho que eu vou apresentar agora é sobre um artigo que eu fiz eu estou tão que eu não coloquei o título, então eu vou voltar no outro arquivo aqui, perdoem a pressa, que é Identificação Cultural na Fronteira entre Brasil e Uruguai por meio do futebol nos contos Aquela Tarde Impossível e Encantos de Futebol de Aldir Chile. Até o colega falou da UFMG, tem vários trabalhos realizados a respeito do Aldir Chile na UFMG também, que foi uma surpresa para mim. Bom, do que se trata o Contos de Futebol? São 11 contos, e o futebol ele permeia essa trama desses 11 contos. Lembranças de acontecimentos relativos ao futebol entre as décadas de 1940 e 1950, no cotidiano da fronteira de Jaguarão e Rio Branco. Jaguarão pertence ao Brasil e Rio Branco, a cidade vizinha no Uruguai. Os personagens e narradores, então, eles percorrem a fronteira. Quando eu me inscrevi nessa comunicação, porque esse artigo, esse trabalho é sobre a questão espacial dessa fronteira. Aí eu peguei, dentro da bibliografia, Regina Dal Castanher, que o espaço, hoje, mais do que nunca, é constitutivo da personagem, seja ela nômade ou não. Então, devido a essa proximidade geográfica, a proximidade cultural entre estas duas cidades, que é o espaço diegético destes contos, esse estrangeiro, passa a ser o seu semelhante. Então, esse ambiente, esta fronteira, de certa maneira, constitui esse personagem que não vê o outro como diferente, né? Os personagens de Aquela Tarde Impossível e Encantos de Futebol convivem pacificamente com os uruguaios, torcem para os times uruguaios e argentinos e compartilham alguns hábitos e costumes específicos daquele lugar. Aí eu também coloquei aqui a Brandão, que a representação do espaço é tido como o cenário em que as narrativas acontecem, lugares em que os personagens pertencem ou transitam para contextualizar uma ação. Nos novos estudos literários, então, existem os termos como margem, território, fronteira, presentes, né, nas obras, a fim de compreender os tipos de espaços representados nos textos literários para se vincularem a identidades sociais específicas. Mas, posteriormente, eu vou falar mais dessa identidade social específica. Tá? A fronteira representada em contos de futebol, como ela é em contos de futebol, não possui mais conflitos bélicos. No Rio Grande do Sul, sempre parte da literatura e na história, se tinha essa questão de ver o outro como inimigo, como castelhano, como gaúcho malo, e no contos de futebol a gente não vai ver nenhum tipo de conflito. Nós iremos encontrar, então, como demarcação de espaço, o cinema, os médicos, lojas, além do maior acesso a periódicos. Então, na obra, a gente consegue observar que revistas, jornais de maior circulação do país, vizinho, no caso Uruguai, tinha ali. Já em Jaguarão, as revistas demoravam um pouco para chegar.
Segundo Dorfman, a condição da fronteira é entendida como saber passar adquirido pelos habitantes da fronteira, acostumados a acionar diferenças e semelhanças nacionais, linguísticas, jurídicas, étnicas, econômicas, religiosas, que ora representam vantagens, ora o cerceamento de trânsito direito. A fronteira é o lugar em que as diferenças têm encontro marcado. Porém, quando essas diferenças elas se encontram, as vantagens passam a ser maiores. Por isso que há esse passar, esse saber passar. Então, o nome existe, a geografia separa, mas nas obras ali não havia uma distinção entre estas duas cidades de países vizinhos. Aproximação pelo espaço urbano. Como eu já tinha falado, nós vemos o cinema. Porém, nesse cinema da cidade de Rio Branco, eram passados filmes argentinos e filmes estadunidenses. Algo que seria pouco imaginado se fosse num cinema do Rio Grande do Sul ou do Brasil, que não fosse um cinema específico ou voltado para cinema, o cinema mais especializado, que às vezes a gente acaba encontrando cinema não americano, né, só em alguns outros cinemas, o que ali não acontecia. Era normal, nas matinês, os meninos atravessarem a Ponte Mauá, que era a ponte que dividia e unia, né, essas duas cidades, para assistirem um filme americano, de faroeste, e depois um filme argentino. Em Chile, os guris resolvem ir à matinê, agasalham-se como podem, enfiam suas campeiras sobre suéteres de lã grossa, pegam uns trocados e vão fungando para o Uruguai, ponte afora. Às vezes, equilibrando sobre os trilhos duplos, às vezes, correndo para aquecer o corpo. No decorrer desse conto, tem uma parte que dessa passagem, dessa corrida deles pela ponte, que eles se agasalham porque eles têm que enfrentar um frio que não tem fronteira, né? Então, a gente vê que esse vento, esse ambiente, o clima, até isso consegue unir. Conforme Eurique Maciel, no imaginário coletivo, a fronteira é um espaço que delimita, né, que mais separa do que une. Porém, ali fala-se outra língua, existem relações e outra visão de mundo. No imaginário coletivo, a fronteira, nós temos essa ideia de separar. Claro que se tem alguém que é do Rio Grande do Sul, não consegui, eu não peguei as apresentações antes, né? Existe ali uma passagem que dá o documento, então é nessa parte que a gente vê que está atravessando outro país, porque depois parece que se naturaliza, até a questão do campo é tudo muito semelhante. Mas a pergunta que tem, qual a visão de mundo que de um lado tem e o outro não tem? Durante a leitura dos contos, principalmente entre Aquela Tarde Impossível e agora eu acabei o nervosismo me fez esquecer outro conto. O nome do outro conto que eu estou trabalhando nos 11 ao total, no último deles, que de um lado a gente consegue, do lado brasileiro, se tem os lugares burocráticos, muitos lugares burocráticos, nós temos muitas igrejas, espaços de questão escolar, a questão de bancos, e do outro, eles só mencionam no livro os bares, os cafés, o cinema, o médico e as lojas e os lugares onde eles compram revistas. Claro que essas memórias dos dois contos são memórias de infância, mas é a visão que aqueles meninos têm. Outra questão que eu vou colocar é o convívio. Como é que se procede o convívio nesse espaço? Essa relação de transpassar os limites geográficos estabeleceu-se há anos pelos chibeiros e bagageiros, os contrabandistas, profissionais que escondem a mercadoria com maestria e possuem um manancial de histórias a respeito dessas viagens. Então, um autor que aqui no Rio Grande do Sul se valoriza muito, dentro da literatura nacional, ele se encontra ali no pré-modernismo, que é Simões Lopes Neto,
e ele também é um contista e escreve sobre como é a vida no Rio Grande do Sul, naquele final do século XIX, apesar de ser do início do século XX, e dentro da literatura, onde ele se encaixou, vamos dizer assim, e ele trata esse vizinho uruguaio e o vizinho argentino como bandoleiro, como o diferente, como o inimigo. Já Sérgio Faraco, que é um intermediário entre Simões Lopes Neto e Chile, ali dos anos 70, 80, ainda existe muita produção dele, nós vemos uma proximidade que existe ainda o problema do contrabando pelo rio, e depois nós temos o Chile, que aproxima totalmente esta cultura, esse espaço já é um espaço de convívio. Nós vemos uma cultura híbrida, então, o primeiro conto, que é Aquela Tarde Impossível, e o segundo conto, que é o Encantos de Futebol, revelam um grupo social estabelecido num lugar e que por muito tempo passou por trocas de pertencimento e que absorveu os costumes de cada período, tornando-se uma unidade que agrega seu núcleo duro, o dinamismo da diferença, onde se encontra um espaço de intersecção entre culturas. Por que ocorre essa intersecção entre culturas também? Além da proximidade, existiu por muitos anos um lugar chamado, até um cantor gaúcho, chamado Vitor Ramil, até ele lançou um CD com esse nome, que se chama Campos Neutrais. Os Campos Neutrais, antes ainda da Guerra Cisplatina, era um campo que nem o Uruguai nem o Brasil lutavam por ele, queriam demarcar, então aquele campo era neutro. E onde ficava? De que pertencimento? Então não tinha essa questão nacionalista ali. Então era aqueles lugares ali. Falta 4 minutos, né? Aí eu vou falar rapidinho aqui citar o Omibaba, que é o estudo da literatura mundial poderia ser um estudo pelo qual as culturas reconhecem através de suas projeções de alteridade. O mesmo autor ainda salienta que histórias de diferentes nações, contadas por imigrantes, colonizados e refugiados, deveriam passar pelo terreno da literatura mundial. E por que eu coloco isso? Porque os habitantes dentro da diegese do Contos de Futebol, eles se identificam muito entre si e pouco com os de Montevidéu ou com os do Rio de Janeiro. Tanto que nos dois contos, os dois meninos eles tinham uma certa relutância em ir ao Rio de Janeiro assistir o final da Copa, porque eles podiam se perder lá. O que eles iam fazer? E se vai que o Uruguai ganhasse a Copa e eles quisessem comemorar, como é que eles iam ficar? Então, eles não conseguiam... eu vou terminar, não lembro mais terminar de ver o estádio, aqui, o slide. Então, ele não quis ir porque ele não ia se sentir bem com o Brasil ganhando. Tanto que daí, quando parou o cinema para dizer que o Uruguai tinha vencido, saíram todos para a rua e comemorar. Então, percebeu que ele estava torcendo sim para o Uruguai por ser um país menor. Existe essa identificação, então, tem esse pertencimento platino. Por quê? Porque existe esse passado comum. Aqui no Rio Grande do Sul, muito se comenta da cultura italiana, alemã, mas também tem que quem vive mais essa região da fronteira não tem essa identificação. Por quê? Porque tem um passado comum, indígena, africana, com os espanhóis e com os portugueses, né, com todas as questões complicadas. E, quanto ao Prata, a semelhança de formação histórica possibilitou a construção de discursos assemelhados, forjou identidades muito próximas, baseadas na civilização pastoril e guerreira, apoiadas nas virtudes militares, no machismo e nos padrões autoritários de mando. Então, essas questões muito negativas, do meu ponto de vista, né, se compartilham identificando este grupo. E, segundo a Pesavento, também, que eu acho estranho, que eu acho interessante colocar, que no Cone Sul, segundo ela, o Rio Grande do Sul é o que tem maior sentimento de América Latina.
só que não a América Latina. E argentinos, tá? Então, em campos de futebol, vou aproveitar meu último minuto aqui. Esse Teng, eu falei pouco dele, que ele vê um time C brasileiro da casa do país de Montevideo, que é melhor a qualidade. Os jornais que eram publicados esses jogos eram de lá que ele recortava e guardava num álbum, tá? E finalmente, então, existe essa identificação cultural por muito por causa do futebol também, porque eles, se que é o tema, né, que o futebol é um assunto constante e eles conseguem ter times desses outros lugares, além da proximidade geográfica. Obrigada. Ai. Obrigado, Bruna. A próxima apresentação é Raimunda Celestina Mendes. Sou eu, boa noite. Tentar abrir aqui meu slide. Isso. Tem um barulho, sabe? Então, a senhora marca o tempo, tá? Aí. Eu estou colocando... Não, eu prefiro que você me diga, viu, André? Você pode falar, porque eu não estou vendo nem o relógio do computador. Pode avisar. Então, boa noite. Eu sou professora Raimunda Celestina Mendes da Silva, da UESP, do curso de Letras Português e do mestrado acadêmico. Eu hoje trouxe para discutir, aqui conversar, apresentar nesse simpósio sobre uma obra do Assis Brasil, Beira Rio, aliás, Os que bebem como os cães, está aparecendo aí Beira Rio, Beira Vida, desculpem que eu coloquei a foto errada, né? A obra são Os que bebem como os cães. O Assis Brasil nasceu em Parnaíba, em 32, essa obra, em 75, ele ganhou o prêmio Valmap, né? Nesse segundo slide, eu coloco eu fiz esse slide ontem à noite, né? E não olhei tantas vezes, não percebi que a obra na primeira página estava errada. Mas tudo bem. Esse slide agora, eu coloco o mapa do Piauí, porque quem não é daqui, a Parnaíba, que é a cidade onde ele nasceu, essa primeirinha lá, vizinha ao Raimunda, você está projetando? Porque... Então, vocês não estão vendo? Pelo menos eu não, alguém está vendo? Não, também não. Não, né? Gente, o que será que aconteceu? Não sei. Tenta de novo apresentar. Eu acho que é compartilhar a janela, se não me engano. Raimunda, por gentileza, desculpa só te interromper. Foi. Porque eu mandei uma mensagem lá, agora deu tudo certo. Eu queria só te pedir, caso tenha algum ventilador ligado, para você desligar, porque de vez em quando a gente fica ouvindo assim, umas rajadas de vento, sabe? E aí atrapalha a audição do que você está falando. Mas se você... Desliguei. Aqui está bem quente. André daqui sabe, né, André? Você é minha conterrânea. Eu sei como é que é, viu? Quantos eu não liguei aí? Porque o ar-condicionado também faz barulho. Não tem problema, não. Está todo mundo vendo agora? Sim, estamos. Tá, pois então agora esses slides são... Esse meu texto, essa obra, faz parte de um projeto que eu tenho cadastrado lá na PROP, que são autores piauienses das origens à contemporaneidade, história, ficção e memória, tem a duração de 2020 a 2023, eu sempre usei, né, os escritores piauienses que, desde o mestrado e doutorado, são, digamos assim, o corpus do meu trabalho, né? Então, em alguns slides eu coloquei algumas capas dos livros para que vocês percebam, vejam mais ou menos, assim, várias capas que essa obra traz. Porque o próprio nome, ele já chama, assim, a atenção, Os que bebem como os cães. Então, é uma narrativa que, de uma forma crítica, ela discute temas relativos a um momento de repressão e terror, né, impostos pelo governo ditatorial, porque ele
tem como base problemas da ditadura. A personagem é um professor que vai preso, não é? E passa na cadeia. Durante todo o período que ele passa lá, na cela, ele está sempre com os braços para trás e algemados. Né? Então, vai revelar algumas facetas da identidade, não só dele, como dos outros que o rodeiam, principalmente por conta do viver algemado nas celas. Os que bebem como os cães. Como é que eles comiam? Como é que eles bebiam? Realmente como os cães, com a boca dentro do prato, não é? Porque os braços estavam para trás. Então, ela é uma obra atemporal por conta desse tema. É um romance que, para Marcilé Ribeiro, ele desfaz toda a estrutura romântica e que é incrementado como um enredo de realidade crua, densa, histórica, cruel e universal. Porque é uma temática que é comum ao homem de qualquer momento, de qualquer época. Quer dizer, nós não vivemos num período ditatorial, mas nós estamos vendo aí alguns momentos. É uma obra que ele lançou em 1975, ganhou prêmios, né, prêmio Valmap e outros prêmios, e ele traz realmente essa realidade densa. O leitor, quando lê assim a primeira vez, eu lembro que li na época em que eu fazia o segundo grau, né? O colégio, na minha época, era segundo grau, né? Era ensino médio, né? E aí, eu já me inquietava, né? Com aquela criatura vivendo naquele espaço. Então, é a história de um preso político, o Jeremias, é professor de literatura, arte, torturado, né? E vai contar os momentos que ele passou no cárcere. Então, é dividido, assim, a obra, ela começa e termina sempre. A cela é o pátio, é o grito. A cela é o espaço onde ele vivia. O pátio, onde eles iam fazer o asseio, sabe lá em quanto tempo, porque ele perde todas essas noções, né, de tempo, de espaço, de onde ele está, de dia. Ele não sabe quem ele é, depois é que ele recobra essa memória. O pátio, todos vão perfilados, os guardas juntos, eles não podem olhar para um lado nem para o outro, porque quando eles olhavam, eles tomavam uma bofetada. O grito, porque sempre um preso dava um jeito de chegar até o muro e passar os pulsos naqueles lugares em que o muro tinha as pedras mais salientes, e ali eles se suicidavam. Né? Então, por que estudar o espaço literário? A capa agora que eu apresento para vocês é uma das capas que eu acho mais interessantes, porque tem o sangue que jorra, né, quando eles ferem os pulsos, e também a posição que eles ficavam muitas vezes dentro da cela, e ele conta isso, né? Então, porque estudando, né, orientando já alguns trabalhos, me inquietou, e eu lembrei dessa minha inquietação quando eu li esse livro a primeira vez, de como essas criaturas viviam ali, eles perdiam a identidade, ou criavam outra identidade. Então, é um espaço de identidade em que aqueles homens ficavam sem as referências mínimas, né, de onde se encontravam. Eles tomavam banho, mas eles não sabiam que horas era aquela, se era durante o dia, se era durante a noite, porque tinha uma luz muito forte. Né? Eles perdiam essa identidade, eles não sabiam quantos eles eram ali. Então, eles faziam também todas as suas necessidades dentro da própria roupa. Né? Então, quando eles iam, eles tinham que tomar banho, se assear, mas vestiam aquela roupa de novo. Né? Então, vamos ver como é que eles procuravam resgatar essa identidade à medida em que eles se acostumavam com aquele espaço que eles disponibilizavam, né? Era a cela, o pátio, né? E também esse espaço da identidade eu vejo também como um fruto das relações que aqueles homens estabeleciam ali, né? Ao partilhar aquele espaço comum, como é que eles refletiam sobre os problemas humanos presentes na obra, porque depois ele começa a lembrar da mãe, da esposa, né? Do que era a vida dele. Então, o preso, ele não tem ideia de onde ele está, o que está acontecendo, e nem quem ele é
realmente, lá em que os que bebem como os cães. Aos poucos ele vai descobrindo os espaços, ele vai descobrindo os companheiros presos, os guardas, a rotina do lugar, né? Eles ficam já esperando. Uma outra coisa que acontecia é que eles viviam dopados. Ele depois começou a perceber assim, que ele dormia muito, eles recebiam uma sopa quente e eles tinham que botar a boca, né, dentro daquele prato. Às vezes ele não sabia quando o guarda chegava, não quando tirava, nem quando botava. Então, Jeremias, ele precisa se adaptar àquela nova vida. Com isso, ele cria uma nova identidade, que ela é construída ou reconstruída conforme o espaço em que ele passar a viver. E eu cito um trecho, né? Arrastou-se e notou que as algemas nos pulsos estavam mais frouxas. Claro, ele emagreceu, né? Ou já não doíam tanto, porque também ele acostumou. Arrastou-se, era um prato. Ele soltava um pequeno fio de fumaça. Arrastou-se até conseguir colocar o rosto bem próximo e sentir a quentura do líquido. Então, eu pego algumas ideias, né, do Borges Filho, sobre a topoanálise, as funções do espaço, né, que nós vamos encontrando direitinho ali, e vimos que é uma obra, como ele diz, né, você percebe, né, que você não estuda só o espaço, você faz um estudo também psicológico, porque ali naquele ambiente, você abarca também todas as outras abordagens, né, sobre o espaço. Nós vamos ver todas as interferências, a gente precisa situar o texto, né, no momento em que ele é produzido, não dá para se deixar de lado, né, para se poder fazer uma interpretação do espaço da obra. Eu coloco um outro trecho para a gente sentir um pouco, né, sorver o líquido quente de joelho, as mãos algemadas para trás. Já estava numa cela minúscula, né, sozinho, porque as mãos algemadas. Já conseguira uma relativa facilidade para que o alimento descesse sem se engasgar. A língua parecia ter crescido um palmo, e pegava a gosma e a levava à garganta, assim como a tromba de um elefante ou a língua de um tamanduá. Essa comparação é ótima, né? E ouviu o seu próprio barulho ao se alimentar cadenciado, bocado após bocado, um cão domesticado e ativo. Só lhe faltava a coleira e o rabo. Podia até grunhir e escolher o canto para as suas necessidades. Então, a gente vê que esse homem é realmente tratado como um animal, não é? Então, 3 minutos só. 3 minutos? Então, o pátio era o lugar onde Jeremias podia nutrir, né, alguma esperança, porque no início também ele achava uma covardia os detentos se suicidarem. Depois ele viu que era o que era melhor para eles. Se matar significava liberdade. Aí também eu vou discutir também o que Osman Lins traz sobre a ambientação, não é? Eu estou passando mais rápido para chegar lá no final, já estou chegando também. O grito é considerado também como uma extensão do pátio e da fuga que todos eles desejavam, porque eles sabiam que ali eles não tinham como sair. A saída só aconteceria realmente com a morte. Então, às vezes eles gritavam a mãe, eles gritavam o nome de uma mulher. Olha, lá na cela ele recebe os amigos, que eram os ratinhos, né? Todo mundo tem pavor de rato, mas ele comia a comida e deixava um pouco para os ratos. Chegou a chamar os ratos de Deus, né? Por isso que eu penso em fazer, vendo todos esses elementos. Então, a voz era como fosse uma luz, uma esperança para eles. Então, quando os homens gritavam, eles ficavam prestando atenção qual era o nome. Então, eu cito de novo que o grito era a única realidade ali. Um desafio, um reequilíbrio de emoções, uma esperança, o sinal de uma vida já vivida, né? E aí, eu coloquei aqui uma crítica, que o grito é liberdade, convite, fiquem abertos, a Marcileia diz, né? Para que cada voz aqui entoada encontre nos doloridos dias de Jeremias uma chama de esperança, mesmo que os pés estejam caminhando por estradas escuras. Jeremias deixou seu sangue na terra como um enigma, claro e decifrável. E aqui eu vou
estudar sobre o espaço literário, né, Maurício Blanchot, Osiris Borges Filho, Bachelard, ou a própria obra Assis Brasil, e outros. Mas, obrigada pela companhia, né? Eu vou tirar aqui para eu voltar. Ok, obrigado, Raimunda. Thaísa Menezes está aqui. Se eu não conseguir tirar, interrompi. Thaísa Menezes está? Eu receio que não. Faltou, então. Então, Felipe Camargo. Também receio que não. Duas ausências. Bom, então, ficamos com o último trabalho, que é da Mônica Maria e o Bruno Regi Lopes. Mônica Maria está? Estamos aqui, professor. Vocês conseguem nos ver e nos ouvir? Boa noite. Sim, boa noite. Vamos então, eu vou começar a apresentação. Vou só falar que eu sou a Mônica, doutoranda do PPGEL da UFMT. Comecei agora, estou fresquinha, vou estudar um pouquinho sobre espaço. E hoje a gente vai falar sobre essa preciosidade que é o livro Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo. Vou deixar o Bruno se apresentar agora. Tudo bem, gente? Boa noite. Meu nome é Bruno. Sou formado em letras português e literatura pela UFMT de Barra do Garças. Enquanto é só isso, a gente vai apresentar esse trabalho sobre a obra da Conceição Evaristo. Eu vou colocar a apresentação aqui. Peraí, deixa eu só mudar aqui, ver se eu consigo. Tudo ok? Tudo certo. Tudo certo? Agora foi. Então, a gente vai tentar, a ideia do texto é fazer um link entre memória, espaço, memória e ancestralidade no romance de Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo. A gente começa colocando essas questões que são bem fortes, que o espaço, ele contém história e é um invólucro cultural. Tudo que a gente vive, tudo que a gente lembra, está muito relacionado a essa materialidade do espaço. E está permeado da existência das coisas e dos seres. Não habitamos e nem ficcionamos o vazio. Existimos ou não, esse não é quando a gente não tem um lugar legitimado de fala, em lugares, e os lugares reexistem em nós. É para trazer aquela situação que a Conceição deixa muito claro durante o texto, de que a gente tem uma história que foi silenciada, uma história que foi negada, que é a história dos afrodescendentes. Nós temos, então, o romance Ponciá, uma breve descrição da história, que conta a história de Ponciá Vicêncio, que dá nome ao romance, que narra uma trajetória de deslocamento espacial. A gente tem uma diáspora interna, que é uma diáspora que acontece dentro do país, que a Ponciá migra da Vila Vicêncio para a cidade, e esse deslocamento espacial metaforiza uma busca identitária, que vai se desenrolando, se desenhando a partir do relato e das reflexões, das memórias imbricadas nos espaços familiares, entrelaçados a elementos da ancestralidade da cultura brasileira. Então, a gente vê que essa mudança do espaço da cidade para a mudança do espaço rural para o espaço urbano faz com que a gente entenda uma série de relações simbólicas e uma série de relações sociais que o espaço propicia. Então, para considerações iniciais, a gente diz o que já foi mencionado aqui em outros momentos, que o espaço, ele serve de elemento, ele tem valor teórico para muitas áreas do conhecimento. Dentro da teoria literária, a valoração desse estudo como categoria de análise é bem recente. O Osiris trata em espaço e literatura, que tem 30 anos, então vamos colocar mais uns 10, 12 anos da pesquisa dele. Então, vai ter menos de meio século, né, que ele ganha essa conotação de valoração para a pesquisa dentro da teoria literária.
a gente coloca como um rico universo de pesquisa na teoria literária, porque tem muita coisa para ser dita. Eu acho que esse simpósio inteiro fala dessas questões. A gente vai ver o espaço como elemento da memória e da ancestralidade, porque ele vai estar marcado, as ações dos personagens vão falar muito disso, tem muita memória e tem muitas marcas de ancestralidade, no final vocês vão ver. E o espaço tem a ver também com a identidade, por isso Ponciá sai de um lugar para o outro em busca de se reconhecer enquanto pessoa. É repleto de marcas culturais e indica quem somos em relação a lugares de poder e subalternidade. Fica muito bem marcado no romance também, de encontros e desencontros, de passado e de presente, podendo estar no entre-lugar do ontem e do hoje, porque como o romance fala o tempo todo dessa memória, às vezes a gente encontra a personagem na memória, no passado, no ontem, e às vezes ela está no hoje. A gente nunca sabe exatamente em que espaço ela se situa, ela fica meio que no meio do caminho entre o ontem e o hoje. E entre o espaço, entre o corpo físico e o espiritual, porque a relação de ancestralidade em Ponciá tem muito a ver com essa sensibilidade para a percepção do mundo espiritual. Aí a gente vai ter um espaço carregado por essas questões sociais e simbólicas, né? Dentro da cidade, dentro da Vila Vicência da cidade, a gente percebe muito essas questões sociais e a simbologia também, e dentro da cidade também, seja na configuração dos espaços de subalternidade ou nos espaços de poder, nos espaços de fala ou nos espaços de silêncio. Agora eu passo a palavra para o Bruno, que a gente vai fazer esse joguinho. Tá bom, gente. Vou tentar reiterar, na verdade, o que a Mônica falou, porque ela já deu um suprassumo do que a gente vai estar trabalhando aqui nessa noite. É isso aí, Renato. A gente de Barra do Garças é onde fica a Serra do Roncador, onde esse coronel se perdeu mesmo. Mas, voltando para o assunto, é que na obra de Ponciá Vicêncio da Conceição Evaristo, a gente consegue observar alguns elementos de topoanálise, né? Que seria, no caso, eu estou olhando para cá e para cá, porque eu estou com duas telas e em uma eu estou a apresentação um pouco maior, aí fica melhor para mim ler, tá? Então, nesse momento, a gente encontra dois macroespaços, né? Um que seria o rural e o urbano, o rural caracterizado ali pela Vila Vicêncio, a fazenda onde Ponciá morava, e também a gente tem um real e um espiritual, que, como a Mônica já tinha falado, esse espaço real, né? Ele vai estar relacionado às questões estruturais e também o espaço espiritual, que seria mais um espaço relacionado ao interior, né, a essa questão de herança e também essa herança que está totalmente vinculada à cultura do povo afrodescendente. Bruno, a gente não está te ouvindo. Gente, desculpa, vocês não estão conseguindo ouvir? Agora sim. Eu ouvi. Ah, tá. Você conseguiu ouvir? Consegui. Gente, eu sugiro que, caso alguém esteja com problema de ouvir o Bruno, talvez seja interessante desligar a própria câmera, porque daí fica menos fluxo aí em relação à conexão e fica mais fácil de ouvi-lo, certo? Então, pessoal, voltando aqui ao assunto, né, desculpa aí, talvez não ter perguntado se estavam me ouvindo bem antes, mas em Ponciá Vicêncio a gente consegue perceber, então, esses dois macroespaços, como eu havia dito, né, a questão rural e urbano, né, que seria essa migração da Ponciá para a cidade e também depois da família dela, em busca de uma identidade, né, e vai estar totalmente entrelaçado também com esse outro macroespaço que seria o real e o espiritual, né, esse real que é comum a todos, que seria o espaço que vive, a casa dela, a delegacia, os espaços dentro da cidade onde ela esteve ali. E também esse espaço espiritual, que seria essa busca pela identidade dela, né, que vai estar muito vinculada à cultura, essa ancestralidade dela e a herança que o avô deixa, que seria essa questão muito relacionada à cultura dela com o avô, né, e essa cultura do povo liberto, do povo escravo. Devolvo a palavra para a Mônica.
Então, dentro desse macroespaço rural, a gente pode marcar algumas questões. A família de Ponciá, como as outras famílias da vila, vivem muito distantes, porque os homens trabalham na lavoura dos brancos, que é citado dessa forma durante muito tempo da narrativa, e as mulheres trabalham dentro de uma lavoura doméstica, então a produção é muito menor, a gente vê esse contraste entre subalternidade e poder, né? E a gente vai ter, então, por essa questão, muitas marcas da memória da vida escrava, porque apesar da família de Ponciá já ser uma família que vive depois da Lei Áurea, eles ainda vivem no sistema escravo. Vivem na Vila Vicêncio, porque o nome do dono da fazenda é Vicêncio. E todo mundo carrega essa assinatura, que eu acho que é uma das marcas mais fortes. Até outro dia, no grupo de pesquisa, a gente comentava isso, a professora dizia que o nome dela tem a ver com o lugar da terra em que o pai trabalhava. Então, tem essa questão do ofício de lavrar a terra alheia, o pai e o irmão continuam trabalhando de ameia para esse dono da fazenda. Daí depois a gente vai ter a questão que é uma marca simbólica dessa vila, que é a manufatura do barro, que é uma coisa exercida pelas mulheres. A mãe de Ponciá e Ponciá são duas artesãs que trabalham cuidando desse barro. Tem a presença da benzedeira, a Nengaka ainda, que é um personagem muito forte e que é ao mesmo como um outro elemento que é a estação, que é o ponto de separação e de encontro da família de Ponciá. Essa benzedeira, ela aconselha, ela traz a experiência dos mais velhos, ela vai carregar toda essa questão da ancestralidade, da sabedoria do passado, para coordenar esse reencontro da mãe, do irmão e de Ponciá, porque o pai de Ponciá morre logo no início da narrativa. Tem a situação dos rituais, que são marcados pela questão do recolher o barro do rio. Tem uma situação muito marcante que acontece, que é o fato da Ponciá chorar dentro do ventre da própria mãe. Por isso que a gente fala desse mundo espiritual que está tão forte dentro da narrativa. Quando isso acontece, a mãe vai para o rio para poder acalmar a filha. E aí a gente tem essas questões que são simbologias da cultura africana. A gente vai ter muito presente no livro A Lenda do Arco-Íris, a ideia de que se eu passo pelo arco-íris eu troco de sexo, e Ponciá em um certo momento tem esse desejo. A gente tem a presença dos mortos no ambiente dos vivos, porque o tempo todo eles estão lembrando do vô Vicêncio, que já morreu, e do pai de Ponciá. E é como se eles estivessem presentes na narrativa, é como se eles habitassem aquele espaço. Bruno, você quer continuar? Sim, continuo sim. Então, além disso, a gente também tem esses macroespaços urbanos, né? A gente tem o centro e tem a margem também. Nesse centro, ele também é caracterizado ali pela igreja. Quando Ponciá chega à cidade, né, que é uma cidade inanimada, quando não tem um nome definido, a gente só sabe o nome da vila, quando ela chega na igreja, a igreja é o primeiro lugar que ela procura um abrigo. Ela percebe que lá era um lugar de muita riqueza, que os santos de lá eram diferentes da terra onde ela antes vivia, e que tudo aquilo dali era algo novo, era algo bonito, e ela deseja ficar ali naquele meio. Só que uma hora ou outra a igreja tem que fechar as portas, né? E para onde ela vai ficar na calçada da igreja, né? Então já mostra assim, uma metáfora de toda a narrativa, né? De mesmo tentar ficar dentro de um lugar, de um espaço, e continuar permanecendo e pertencendo ao espaço que é marginalizado, né? Além desse espaço da igreja, a gente também tem a casa da patroa de Ponciá, né, que é essa relação dela de subalternidade, relacionada a sempre ter que trabalhar para um senhor, né, para alguém que tenha uma relação de autoridade sobre ela. A delegacia, que é o lugar onde o irmão, no caso, quando depois vai para a cidade também, ele passa foi o primeiro lugar que ele foi. E nessa delegacia, ele foi o primeiro trabalho dele, era de limpar a delegacia, né, um zelador da delegacia, e ele desejava ser como um outro soldado que tinha ali, que negro como ele, e era soldado, né, e ele começa a ficar impressionado com isso. E, na verdade, esse espaço da delegacia, né, talvez continue com essa relação de poder e acatar, né? Porque como ele teve que ganhar o espaço, eu acho que é uma construção da narrativa. E a gente também tem a margem, né? Que seria o quarto da empregada, né? Se tem a casa, ela morava no quarto.
quando ela consegue comprar uma casa para ela, a casa fica na favela, a gente tem o lugar do prostíbulo. Além dessas outras marcas, a gente também tem a marca da distância familiar, né, que ela percebe quanto mais, ela mesma fala que quanto mais tempo ela permanecia na cidade, mais tempo ela sentia falta da vila onde ela morava, tanto é que ela regressa a essa vila, o irmão da mesma maneira, quando chega à cidade, regressa à vila para tentar reencontrar a mãe, né, no caso, e o reencontro, né, esse lugar de reencontro, como a Mônica já tinha falado, é a estação de trem, né, tanto o lugar de reencontro seria ali, e esse segundo lugar, a segunda estação, que seria lá na Vila Vicência, seria um lugar de partida, né, de despedida. Devolvo a palavra para a Mônica. Dentro dos microespaços rurais, a gente vai ter, então, a presença do rio, que marca muito simbolicamente a situação da profissão, a situação das lendas que são contadas pela mãe, que Ponciá tenta encontrar. O rio também é o primeiro lugar, o primeiro espelho em que Ponciá se olha, que vai configurar o que a gente chama de heterotopia, que é um conceito do Foucault, que sai desse espaço da utopia, e é um espaço, a gente chama de entre-lugar, porque ele nem é e nem deixa de ser, né? É um espaço que está na metade do caminho. E Ponciá, muitas vezes, olhando no espelho da água do rio, ela chama por ela, porque ela não se aceita com o nome que tem. E é nesse espaço também que a gente vai ver que a história finaliza, é onde Ponciá volta para receber a herança, e é dentro da água do rio que essa herança vai ser entregue. Tem a casa da família da Ponciá, que é muito marcada pela divisão, é uma cozinha, 2 quartos, mas ela e o irmão dormem num quarto, o irmão nunca entrou dentro do quarto do pai e da mãe. Quando o pai morre, Ponciá começa a dormir com a mãe, mas o irmão, mesmo quando a mãe não está, mesmo quando a irmã vai embora, ele não entra nesse espaço, é como se fosse um espaço muito sagrado. E tem o espaço que ele passa a ocupar, que era o espaço de visita, de pouco tempo de permanência em casa, porque ele ficava mais tempo nessa lavoura dos brancos, que é marcada por essa questão da exploração e da subalternidade. A gente traz aqui o que o Bakhtin vai chamar de cronótopo, que é o espaço da estrada. Então tem uma estrada entre a casa deles e a vila, e tem também a estrada que o trem percorre para chegar até a cidade, ou para ir da cidade até a vila. Tem a casa da benzedeira, que é um espaço muito importante, porque toda a família volta para a vila e não encontra o outro, mas encontra a benzedeira, que fala: olha, Ponciá veio aqui, o Landino, que é o irmão, veio aqui. A mãe vai e fala: não, ainda não é tempo, você vai ter que esperar mais um tempo para poder reencontrar a sua filha. E tem essa estação, que na vila ela é separação, ela é migração, mas que na cidade ela vai ser o elo de ligação, é onde a família se reencontra. A igreja como um espaço paradoxal, porque ao mesmo tempo que ela acolhe, ela desampara. Ela é um lugar de ostentação, mas não é de amparo. A escadaria, que é o lugar que marca essa margem que a gente colocou no início. A delegacia, que é um espaço de poder e de voz, de mando, de ordenação social. A casa da patroa e a casa de Ponciá. E aí, Bruno, você quer continuar nessa parte? Desculpa, já passaram 2 minutos do tempo, tá? Então eu vou só concluir, para ir rapidinho. Então, a gente vai falar dessa ancestralidade, dessa memória ligada às associações espaciais que a gente chama de cronotopia ou de heterotopia. A cronotopia porque junta espaço e tempo, e a heterotopia porque também tem essa conotação da junção do espaço e do tempo, e fica nesse entre-lugar. A gente pode dizer que a memória tem muito a ver com a cronotopia, né? Que ele vai falar o tempo todo o texto volta à memória. Então, ao lembrar da mãe nos tempos da roça, ao ver a mulher tão alheia dos desejos, o homem pensa, aí a Ponciá pensa em sair dali, a gente vê que ao mesmo tempo que ela está no passado, ela também está no presente, porque ela é chamada para esse presente por muitas situações, e a gente vai colocar como espaços heterotópicos a questão do espelho d'água do rio, do espelho da casa, que é onde ela se chama, onde ela se procura, então ela está e não está naquele lugar, a janela, que é o espaço onde a Ponciá fica muito tempo perdida nas suas memórias, e também chamaremos de heterotopia a loucura, que é sugerida o tempo todo. Então, como louca, ela nunca tem consciência do real, e ela nunca tem consciência do que está sendo imaginado, do que está sendo alucinado, tá? Algumas considerações. A narrativa é carregada de espaços físicos e psicológicos. A memória seria essa materialização da herança ancestral, o elo entre o ontem e o hoje, entre
o ontem e o hoje, e a memória também como registro, como resistência da história silenciada. Eu queria só fazer a leitura bem rapidinho, abusando um pouquinho do tempo, desse último slide que fala assim: andava como se quisesse emendar um tempo ao outro, seguia agarrando tudo, o passado, o presente e o que há de vir. E do tempo lembrado e esquecido de Ponciá Vicêncio, a imagem se petrificava pela força mesma do seu vestígio, o Vicêncio. Do peitoril da pequena janela, a estatueta do homem enviesada olhava meio para fora, meio para dentro, também chorando, rindo e assistindo tudo. Ponciá Vicêncio, elo e herança de uma memória reencontrada pelos seus, não haveria de perder jamais, se guardaria nas águas do rio. Obrigada e desculpa ter ultrapassado o tempo. Gente, muito obrigado. Interrompeu? Ok, interrompeu. Tá certo. Bom, então ficamos com meia hora, mais ou menos, para discussão geral, né? Deixo em aberto. Quem tiver alguma pergunta, algum questionamento para qualquer um dos apresentadores, por gentileza. Ou melhor, antes disso, Thaísa Menezes chegou? Não, né? E a outra... Felipe também. Felipe Camargo. Isso. Ele respondeu? Não, né? Também não. Não. Também não. Pronto, então fiquem abertos. Perguntas, dúvidas? Bom, eu queria fazer uma pergunta, porque eu queria começar porque é muito rápida. Eu gostei muito dessa dobradinha aí do Bruno com a Mônica, eu acho que foi super bem sucedida, malgrado o tempo, né? Mas é só uma perguntinha que eu queria fazer, porque a Mônica teve um momento que ela mencionou um personagem que passava de um lado para o outro do arco-íris e parece que mudava de sexo, não é isso, Mônica? E aí eu queria... Pode terminar. Pronto. Então, assim, eu só queria saber se isso aí é uma alusão ao mito de Oxumaré, né? Ou se é uma coincidência ou uma criação da autora, digamos assim. A Conceição mesmo fala dela que ela faz menção ao mito de Oxumaré. Então, assim, como Ponciá, ela não se encontrava, ela não tinha uma identidade definida, ela não gostava do próprio nome, a mãe falava para ela ter cuidado. Ela ia muito ao rio para buscar o barro para trabalhar com a mãe. E ela sabia muito bem, ela tinha, tipo assim, uma sensibilidade para encontrar o barro perfeito para moldar. Ela era uma artesã fenomenal. E aí a mãe falava, não passa por debaixo do arco-íris, porque senão você vai virar homem. Eu até tinha colocado um slide, uma citação que fala dela, lembrando que ela queria ser homem logo, porque no começo ela gostava de ser menina, mas quando o marido começa a agredir ela porque ela fica nesse estágio de loucura, ela também tenta quase que ultrapassar a janela. A janela da casa serve como esse espaço heterotópico, esse espaço cronotópico, porque deixa Ponciá nesse entrelugar do passado e do presente, e nessa janela ela tem um contato muito forte com os mortos, principalmente com o vô Vicêncio, que é quem deixa a herança para ela. Então ela não chega a passar, mas ela passa, mas não vira, né? Não se transforma. Mas ela tinha esse receio, esse medo. Porque o Xumaré me parece que passava 6 meses de um sexo e 6 meses de outro. E pelo que tu tá me falando, da personalidade da personagem, tem alguns pontos que me lembram muito o Xumaré na personalidade dela. Por exemplo, assim, que de um modo geral é associado, como essa coisa da criatividade, que dizem que os filhos de Oxumaré possuem, né? O dom da clarividência, ou de conseguir enxergar um pouco além ali da realidade, assim, mais terra a terra, e essa coisa de não ter uma personalidade, assim, muito definida, de ela ser múltipla, né? É isso mesmo? Ou estou errado? Ou tem alguma... Está totalmente correto. Eu tenho até um outro artigo que eu escrevi com uma aluna do projeto de pesquisa, que vai sair em livro agora, Beleza. Que a gente fala dessas memórias e dessa ancestralidade dentro da Ponciá, e a Daniela explora muito essa questão dos mitos religiosos. Então, assim, essa volta à terra, essa necessidade, como eu falei na última citação, de encontrar essa herança do vô dentro do rio, o vô ria e chorava, né? A mãe acalma ela dentro do rio. Então,
tem tudo a ver com essa questão das lendas. É um resgate dessa história religiosa, dessa história de sofrimento que os personagens vivem. Então, assim, a Ponciá é esse elo entre o que não foi contado e que ainda tem para se contar. Acho que a Conceição traz ela para representar esse povo que fica invisibilizado de tantas formas. Ah, perfeito. Eu te agradeço muito, assim, para mim fica bem claro, é porque à medida que eu fui ouvindo vocês falarem, eu fui fazendo essa ligação com o Xumaré, que ficava cada vez mais aparente na a proporção que vocês apresentavam a personalidade da protagonista. Te agradeço, tá bom? Eu não vou lembrar o nome do orixá, mas tem um outro orixá, que é o orixá da imperfeição, porque o avô, ele corta a própria mão, ele fica cotô, que é Ponciá, imita esse avô, e a primeira imagem que ela esculpe, ainda criança, é a imagem do avô. Então, é o orixá que fala da criação, e vai falar, tem a ver com os abicus, com as crianças que não nascem, porque Ponciá tem 7 filhos que não vingam, é repleto de lendas, são 111 páginas, extremamente densas, extremamente complexas, extremamente grudentas. Você quer ler, reler? Eu li 3 vezes e chorei as 3 vezes. Ah, tá. É que o símbolo de Oxumaré é justamente a cobra comendo o próprio rabo, né? Aquela coisa do começo e do fim juntos, conectados, né? E, por outro lado, tem essa questão também da busca da riqueza, e aí você falou dessa questão do pote de ouro que ela busca e tal, e eu acho que, de algum modo, está ligado também a lenda, digamos, ao mito, né, de Oxumaré. Me parece, assim, pelo que vocês falaram, que ela tentou, de algum modo, representar, acho que uma filha de Oxumaré na figura da protagonista, foi a impressão que eu tive. Mas, enfim, eu acho que tá bem esclarecido. Eu agradeço muito aí a participação de vocês, tá? Nós que agradecemos. Ok. Mais alguém? Eu iria fazer um comentário sobre cada uma das apresentações, do início ao fim. Como o Renato começou pelo fim, então eu vou de Revestress, para citar o nome de uma revista aqui de Terezinha. Desculpa, então, eu podia ter esperado. Não tem problema, não. Não, até porque eu queria que as pessoas falassem primeiro, né? Mas, enfim. Bom, então, começando pela Mônica e o Bruno, né? Antes, desculpa, eu não entendi no início, o som estava um pouco, pelo menos para mim, um pouco ruim. Esse é o trabalho de vocês, de tese, ou é um trabalho à parte? É um trabalho à parte, assim, a minha tese, o meu objeto de investigação é o espaço. A ideia é montar uma cartografia do romance escrito pelas mulheres negras brasileiras. E é um dos meus objetos de pesquisa, o romance de Ponciá, e eu vou estudar a relação que o espaço real, como que o espaço real termina, ou se o espaço real termina sendo representado na ficção. Então, estudar espaço, estudar romances de escritoras negras é meu objeto de pesquisa. O Bruno foi uma parceria que a gente fez nas aulas de literatura e ele topou e a gente está produzindo juntos. E qual é a universidade de vocês? Não deu para ouvir. A UFMT. Eu sou acadêmica e sou docente do curso também, e o Bruno era docente. Ele está com o microfone aberto, acho que ele quer falar um pouquinho. Calma, MT... Sim, nós somos de Barra do Garça. Mato Grosso. O FMT de Barra do Garça. É porque eu sempre confundo o FMT com o FTM, que é do Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro, Ok. Bom, não, mas a primeira coisa era parabenizar pelo objeto, né? Porque eu acho que a Conceição Evaristo é cada vez mais necessária, né, na academia, né? E vocês escolheram 2 vieses que são muito interessantes e muito promissores para os estudos. Quer dizer, da memória já vem há muito tempo, né, sendo averiguado, mas tem um que, por incrível que pareça, parece ser coisa simplória, boba, mas é muito rico, que é a ideia de deslocamento, né? Eu costumo dizer, nós temos grandes escolas de estudo sobre espaço, né? A França, a Bélgica, os latinos, de modo geral, né? Alguns americanos, e a gente esquece da escola alemã, por exemplo. Né? A escola alemã, a ideia de deslocamento é muito, muito caro para eles. Né? E não é simplesmente o deslocamento no sentido de partir para o ponto A para o ponto B, né? Mas toda a base, enfim, fenomenológica, discursiva,
psicológica que isso acarreta, né? Então, a primeira, não é nem uma pergunta, mas sei lá, um comentário, se vocês já consultaram algum teórico do espaço ficcional dessa escola alemã. Tem um livro aqui, né, acho que é o Wolfgang Hallet, Raum und Bewegung der Literatur, né? Espaço e movimento na literatura, né? Livrão, né? E não sei se ele não é traduzido para português, né? Então, se você lê alemão, tal, talvez dê uma lida depois, porque tem perspectivas muito interessantes aí, né? E me chamou a atenção, eu tenho uma vontade, nós temos um grupo muito forte de estudos culturais aqui no Piauí, sobretudo a Universidade Estadual, mas um grupo de professores da Federal também. E eu sempre venho meio que flertando na tentativa de convidá-los para fazer um estudo, para unir os nossos grupos de estudos, né, sobre espaço e os deles, né? Aí você falou em poder, subalternidade, centralidade, lugares descentralizados, né? Tudo, diáspora, tudo isso são concepções espaciais, né? Então, os estudos culturais estão completamente encobertos, né, da ideia de espaço, e às vezes eu sinto que me falta um pouco, não sei, esse direcionamento teórico do espaço para criar uma coisa muito rica aí, né? Então, não sei se você se interessa para o futuro e tal, né? Casar as teorias espaciais com essas demandas dos estudos culturais, eu acho que seria uma coisa muito interessante. Mas o que eu queria saber, de fato, era vocês, né, na apresentação, vocês focaram um pouco numa espécie de dualismo aí, entre o rural, a representação do rural, do urbano, né, um pendendo mais para uma espécie de, não sei, talvez exacerbação da verossimilhança, uma tentativa de captura do real, e o outro mais voltado para a espiritualidade, né? Normalmente o rural, né, está assinalado por essa esfera da espiritualidade e urbano o outro, que pode estar absolutamente representado dessa forma. Eu confesso que não li o romance da Conceição Evaristo, eu sou muito mais avizinhado da poesia do que da prosa, né? Então eu li os livros de poesia dela. A minha era uma provocação, nem sei se, né, porque de repente a autora representou, figurou desse modo. Mas até que ponto, teoricamente, vocês pensam nessa dicotomia, né? Eu estou pensando basicamente no estudo de um italiano chamado Giulio Carlo Argan, bem conhecido, um teórico de arte, foi prefeito de Roma, né, por duas oportunidades, arquiteto também, e em um determinado momento do livrozinho dele, na História da Arte como História da Cidade, ele chega assim, olha, a natureza não existe, né? Porque primeiro, o espaço é uma concepção, né? É um discurso. Aliás, essa é a grande tese dele, que eu acho genial, né? Antes de qualquer coisa, o espaço é um discurso, né? E a natureza, evidentemente, é um discurso também. Só que, diferentemente da cidade, nenhum dos agentes envolvidos diretamente com a natureza foram chamados, ou nenhuma das vozes, né, dos agentes da natureza foram levadas em consideração na construção desses discursos, né? Eles foram absolutamente excluídos, ou seja, lhes foram dado algum tipo de representação que não lhes é própria. Aí ele conclui, dessa forma, eu não posso dizer que natureza existe, né? Natureza é uma criação da cultura. Então, eu queria ver se esse tipo de problematização, a Conceição Evaristo, não sei se chega a beirar, ou se não, se ela vai mesmo para a leitura mais arquetípica, né, mais tradicional da coisa, né? Professor, eu agradeço as sugestões de referência, ainda não cheguei a ler, não leio alemão, mas acho que a gente pode procurar outras formas, de repente alguma tradução em inglês ou comentários sobre a obra, que sempre ajuda, né? E assim, a percepção do que eu tenho estudado pela Conceição é que essa questão do espaço, quando eu coloco essa situação do espaço espiritual, é porque ela fica o tempo todo falando dessas pessoas que já morreram, e a Conceição, a Ponciá tem tanta intimidade com eles, que a gente, quando ela está na janela, nos espaços de vazio, de silenciamento dela, de divagação, a gente tem a sensação que ela sai por aquela janela como portal, ela adentra esse mundo espiritual.
ela vai ter com os antepassados. E essa herança, que é uma coisa que o avô deixa, que ela não está definido, não está descrito. A Ponciá vai receber uma herança que vai ser essa sensibilidade para falar com os mortos, ou ela vai ter, como o professor Renato colocou, essa questão do dom de alguns orixás, né? Mas, assim, a gente tem essa percepção. Quanto ao convite do grupo, eu fico muito interessada, com certeza, me interessa demais, porque a ideia é construir essa cartografia espaço, né? E essa situação de interesse da Conceição tem muito a ver com esse espaço de dentro da gente e o espaço de fora, de como que esse espaço de fora nos afeta, nos atravessa, e como que esse espaço de dentro, que eu acho que fala muito da situação da subjetividade negra que é silenciada, que é apagada. Eu não sei se responde. Sim, responde. Eu coloquei um livro, o nome do autor é um pouco complicado, Otto Friedrich Bollmann. Né, é uma referência bem básica, na verdade é um livro muito rápido, né, mas toca já em alguma dessas questões. Eu acho que você vai gostar, porque tem alguma parte simbólica, né, que normalmente quando a gente vai trabalhar espaço, né, por uma perspectiva simbólica, ou recorre ao Bachelard, ou ao Michel Eliade, né, então ele tem uma perspectiva um tanto diferente. Né. É muito rápido, quase como se fosse uma espécie de verbetes. Né? Mas eu acho que você vai gostar. E está em português, tá? Tá bom, agradeço. Já salvei aqui. Foi pela Universidade, cuidado, viu? Da Federal do Paraná, aí está esgotado, e a estante virtual está vendendo por R$350 um livro que custava 35. Então, até outro dia o leite do peito da Geni estava 220. A gente espera um pouquinho. Hoje eu encontrei um de R$500, é uma narrativa, a narrativa de Genji, do Japão, Japão medieval, e estava de R$500. Enfim, não sei o que está acontecendo. Mas, professor, eu queria... enfim, eu não lerei jamais, pelo que eu estou vendo. Mas o que eu queria te perguntar é sobre essa frase que você falou, a natureza não existe, ela é uma criação da cultura. Eu queria te perguntar se tem algum livro ou algum autor que toque nesse tema e que você pudesse me indicar, porque eu achei assim perfeito para um trabalho que eu tô levando adiante. Olha, além desse Você lembra? Oi? Assim, não, além desse caso você lembre apenas. Não lembro. Tem alguma coisa no livrozinho do Merleau-Ponty que se chama A Natureza. Né? Agora eu não vou lembrar qual capítulo, não sei se é na parte que ele está discutindo Kant, porque ele vai, né, discutir o conceito de natureza ao longo né, dos séculos. Né? E eu acho que na parte que está discutindo a obra do Kant. Né? Mas o que eu acho mais estruturadozinho mesmo, né, no livro do Argan, Júlio Carlos Argan. Desculpa, você pode repetir o título desse último e o nome do autor? O Merleau-Ponty eu já peguei. O Argan se chama... Eu vou só colocar o nome do autor lá. O nome do livro, que é muito grande, é História da Arte como História da Cidade. Não é o contrário, Cidade como História da Arte. Não, é isso mesmo, História da Arte como História. Aí é Júlio Carlos Argan. Eu vou colocar aqui. Perfeito. Obrigado. É bem fácil, inclusive, o nome, né? Eu é que não estava ouvindo bem. Bom, sobre a Raimunda, né, eu vou fazer um comentário e depois, se alguém tiver, né, alguma colocação sobre ela. Eu penso muito... eu gosto desse livro especificamente porque ele ilumina muitos... Às vezes os alunos ainda têm muita dúvida, né? Os conceitos, a gente brincava muito assim com o Cid, né? O Cid não pôde estar hoje aqui, porque a gente sempre começava as nossas reuniões, né? O espaço foi negligenciado, ainda há pouca coisa, e já não é mais permitido fazer esse tipo de coisa, porque eu estou saturado de espaço. Parece que para onde a gente olha, as pessoas estudando espaço. Né? Então, aquela abertura clássica que a gente fazia, né? Que os estudos do espaço... não tem destaque, não sei o que, hoje já não é possível mais falar nisso, porque é uma área
muito emergente mesmo, né? Mas ainda assim, às vezes, sobretudo para os alunos, né, que estão iniciando graduação, tá, ainda é difícil entender, né, essas novas concepções de espaço. Normalmente eles estão muito vinculados ao conceito cartesiano, ainda, né? Entender o espaço como continente, né, que é preparado para receber determinado conteúdo e tal. E esse livro é muito interessante para perceber toda essa... Primeiro, o espaço como perspectiva, como percepção, como experiência, né? Porque o sujeito vai sendo dopado sem saber que está, né? E como o livro é narrado em primeira pessoa, né, o espaço ele vai sendo completamente transformado, né, à medida que evolui o estado mental dele, digamos assim, né? Ou seja, né, as formas espaciais materiais do espaço, né, o contingente material do espaço é basicamente o mesmo. Ele fala, nossa, era de prisão, vai para os mesmos lugares e tal. Mas o discurso é radicalmente distinto, né, com o passar do tempo, a partir, sei lá, levando em consideração quanto, na palavra não é sofrimento, tá me falhando a memória agora, mas de repreensão, né, nesse sentido, né? Ou seja, a própria vivência, a percepção, ela vai mudando a partir do... A gente falou muito em corpo, não sei se foi ontem ou se foi hoje. Não lembro mais, não sei se foi hoje, no início, com duas vezes, ou se foi ontem, né? Mas essa ideia do espaço experimentado como corpo também. Alguém tem algum comentário? Eu vou fazer por esse lado mesmo, professor. Vou olhar, porque o corpo, ele definha, né? É um corpo que, à medida que o tempo passa, né, ele não se reconhece mais, né? É bem interessante. E é engraçado que o espaço acompanha tudo, né? O espaço vai se definhando com esse corpo que define. Então, no fim das contas, tudo é uma grande unidade, né? Corpo, percepção, espaço. Acho que foi ontem que a gente estava discutindo paisagem, era isso, né? Então, assim, é praticamente impossível pensar paisagem hoje em dia sem esta comunhão de coisas, né? Pensamento, julgamento, percepção, corpo, experiência e discurso, né? E os que bebem como os cães é muito exemplar, né, nesse sentido. Alguém mais? Para a Raimunda? Não, para a Bruna. No início, Bruna, eu não tinha entendido. Eu pensei que o objeto da sua... Ela, mais uma vez, fala que o problema está no protecionismo da agricultura. Oi? Eu acho que não era uma pergunta, não, né? Não. Bom, eu pensava que o teu objeto de estudo era o futebol, mas não era, né? Não, é o Contos de Futebol, que é um livro. Pois é, eu fiquei tão animado, porque eu acho que esse é um objeto muito interessante, sabe, para ser estudado, né? Futebol é uma grande realização antropológica, né? Sobretudo em países latinos, né? Mais do que um jogo, né? E é só ver, eu tive muito interesse em fazer uma época, fiz uma antologia até bem considerável de textos de poemas só que falam sobre futebol, né? E depois procurei algumas coisas nas artes visuais também. E tu teria o nome dessa antologia? Não, eu que estava fazendo. Ah, porque eu queria produzir alguma coisa. Eu acho um tema... Olha, grandes nomes, o Drummond, o João Cabral, Ferreira Goulart, Manuel de Barros, deixa eu ver quem mais. Não, a gente vai passar aqui, né, muito tempo, né, assim, né, eles falaram sobre futebol, né, e de forma assim, absolutamente, né, compassiva, né, ou seja, aquilo é um dado cultural mesmo, né. Às vezes o pessoal não gosta de futebol, eu gosto lá de essa porcaria, 11 pessoas correndo atrás de uma bola, né? Mas é muito mais do que isso, né? 22 milionários, né? Pois é, o que me chateia é isso, às vezes não precisava tanto, né? Podia deixar um pouquinho para a gente, né? Aí eu pensei que você ia enveredar em alguma, mas não era, só o título da obra que é de fato. Não, porque na verdade... quando você falou em fronteira, eu disse assim, nossa, que eu nunca tinha pensado assim, eu tinha pensado na ideia do futebol, mas eu nunca tinha pensado na ideia de fronteira dentro do futebol, por exemplo, a fronteira do campo para fora. Aí eu fiquei esperando alguma coisa desse tipo, mas não era. Mas enfim, a culpa não é sua, não. A culpa foi minha que criei uma expectativa que não deveria. Tá?
Mas não sei, né? Uma coisa a se pensar depois, no futuro. Né? Se o jogo de futebol em si, aí eu não falo não só o campo, não, eu falo toda a cena que se monta. Né? Porque o jogo de futebol vai muito mais além dos 45, 90, né? Desculpa, dos 90 minutos. Né? Vai pela preparação. É toda uma narrativa, né? Uma narrativa, vai pela preparação para o jogo, depois, as comemorações, as brincadeiras com o time que perdeu. Né? Então, se o jogo, se de algum modo o futebol não seria algum elemento estruturador da nossa própria experiência humana aqui, eu não sei, né? Não sei se nem se é possível, mas claro, não no jogo do futebol em si, né? Mas a representação em obras literárias, né? Eu não conheço o livro, né? Esse do futebol. Tem algum conto que é sobre futebol? No livro? É? Sim, o livro é chamado Contos de Futebol. É só sobre isso? Só sobre isso. Só que, por exemplo, assim, tem histórias de jogadores e tudo no sentido, assim, de jogadores fracassados, de torcedores, de idas ao Estádio Centenário. E o mote da minha pesquisa, porque esse artigo eu fiz para uma disciplina de literatura e cultura, que trabalhava as questões do espaço, e aí eu trabalhei esses 2 contos, Aquela Tarde Impossível e o outro conto que eu estava na ponta da língua e agora fugiu de novo. Eu trabalhei só os 2 contos, e na dissertação que eu já estou fazendo, eu trabalho com os 11. Né? E aí, Encantos de Futebol. E aí, esse Encantos de Futebol é este menino que vê o time dentro de casa. Então, assim, tem todo esse não sei se a gente pode chamar de futebol de várzea, mas como se procede fazer um time, e tudo entre os anos 1940 e 1950, que o Uruguai está no auge do futebol. Porque o autor, o Aldir Chile, ele foi quem desenhou a camiseta brasileira verde e amarela. Então, todo mundo conhece o Aldir Chile sem saber que conhece o Aldir Chile, porque ele desenhou aquela camiseta, ele passou num concurso, porque queriam tirar aquela imagem daquela camiseta de 1950 que foi derrotado pelo Uruguai, né? Coisa que depois foi nada perto do 7-1 e ninguém pensou em refazer a camiseta, né? Coisa interessante. E aí, só que o que é? A minha dissertação é memória e identidade, e o que o futebol faz com que se identifique essas questões assim. E, claro, nosso país é continental, estou muito feliz, assim, de conversar com vocês aí do Piauí, assim, vocês com calor, eu morrendo de frio aqui, e é incrível isso, estou muito feliz, assim, apesar de estar muito nervosa também. Só que o artigo foi mais para a questão do espaço, que existe existe uma fronteira geográfica, só que ela, naturalmente, ela não existe. Tem um rio que historicamente se passou, se morreu muita gente ali, por questões econômicas, né? Então, espero... Mas se você quiser depois acrescentar, eu acho que seria uma coisa interessante. Você vê questões estruturais mesmo. Por exemplo, se fala muito nas transmissões, o jeito brasileiro de se jogar futebol, que eu nem sei qual é, mas eles dizem que tem, né? Fulano tem um jeito argentino, esse é o jeito chileno. Ou seja, parece que o futebol em si, ele materializa, né, determinadas... que é claro, a gente não precisa fazer referências diretas, mas de um certo modo virou uma espécie de símbolo, né, que a gente meio que vai intermediando. E pensar isso no Rio Grande do Sul, eu não lembro quem é o autor que fala de zona cultural para estudar. Não sei se eu vi isso no Glissant, uma obra do Glissant, ou é o Glissant relendo alguém, que é exatamente sobre nessas aí do Rio Grande do Sul, com o Uruguai, Paraguai, e acho que parte da Argentina, se não me engano. Né? Mais Argentina e Uruguai. Argentina e Uruguai, não é isso? Né? Então é uma zona cultural que é de trânsito mesmo, né? De mistura. Sim. Né? Então, qual seria o futebol? Sim. Aliás, você é Grêmio ou Internacional? Inter, óbvio. Sinal tem bom gosto. Sim, e essas são as questões que tem. Por exemplo, tem uma piada eu acho que é do Choque de Cultura, Choque de Cultura, não daquele, dos mesmos, tem um Choque de Culturas que eles fazem o programa de futebol, né, que se diz que, se falou argentino,
a torcida gremista e colorada já gosta. Se é argentino, eles já gostam. Nem precisa jogar, só falar em espanhol já gosta. E existe isso, existe essa identificação que muito... falando assim, tu espera muito mais que o D'Alessandro brigue, por exemplo, do que tenha um monte de gol, assim, as pessoas esperam que tenha aquela briga que às vezes a gente não enxerga, se vê, mas por toda essa mitologia que se criou em volta dessa semelhança que se tem, assim, né? E aquela questão da pesamento, assim, do machismo estrutural, que é uma coisa terrível, aqui em todo o Brasil nós estamos nesse momento, né? Mas aqui também uma questão muito, muito demarcada desses espaços também. E só que a minha pesquisa não é voltada para o espaço, este artigo é. E eu estou encantada com as outras apresentações, porque também seria uma possibilidade, né? Porque está na vida da gente, por mais que quem não gosta de futebol é porque só ouve sobre isso. Então ele está presente muito mais uma narrativa, eu também tenho essa ideia. Então... Muito bem. Alguém tem alguma pergunta para a Bruna? Eu queria só, acho que a Bruna já deve conhecer, mas citar uma referência que é a revista Folia, que é uma revista excelente. Pois é uma revista que nasceu na UFMG, já tem um tempo, sobre arte e futebol. Folia, que inclusive assim, apresenta artigos, literatura e futebol, e também publica poemas, publica contos autorais, né, e tudo mais, inéditos, e sobre o tema, quer dizer, essa revista é bem bacana. Inclusive, tem sobre o Aldir Chile, ele teve alguns momentos que ele teve no Sport TV, fazendo como comentarista, no Redação, e aí ele, da UFMG, tem uma pesquisa muito grande, é uma transcrição de uma entrevista, e eu fiquei impressionada da distância geográfica que é Minas Gerais. O pesquisador foi até ele para fazer essa pesquisa, transcreveu a primeira parte sobre a vida dele, sobre a obra, e aquele ia falar sobre o futebol. Eu não sei o que aconteceu, que terminou a pesquisa dele. Eu entrei em contato com o autor, e ele não quis me dizer, mas ele não conseguiu passar para o papel, e não ia conseguir também. Não sei se pode ter sido algum entrave de bolsa, pensei eu, né? Que pudesse ter acontecido, e aí eu não consegui usar mais isso, assim, na pesquisa, e tanto que até do início da minha apresentação eu comentei, né, que a FMG, eu já busquei algumas bibliografias, vi todas as disciplinas que eu fiz no mestrado, eu fiz os artigos voltados ao livro, então, em alguma maneira eu recorri, só que eu não sabia que era esse nome. Eu sempre botava lá no Google Acadêmico que caía o FMG, agora eu já sei por quê. Mas muito obrigada. E por falar em UFMG, saiu um número temático, já faz algum tempo, em uma revista do UFMG, eu não estou lembrado agora se foi na Letria ou no Eixo e a Roda, mas procura lá nas duas, né, e um dos números temáticos é exatamente literatura e futebol. Sim. Uma prof, a gente ia escrever sobre a questão das mulheres, como essas mulheres serão representadas no livro, contos de futebol, nesse mundo, né? E aí, por uma questão de tempo, a gente não conseguiu e tá complicada a coisa, né? Acho que não é só eu que sou pesquisadora, a gente tem que dar prioridade e aí vamos indo, mas é um tema que me encanta, assim, adoro e recomendo a leitura do livro também, porque é fascinante. Bom, e para o Caio, uma pergunta também que se assemelha bastante à dos meninos lá, né? Da Mônica e do Bruno, né? Você falou também sobre meio ambiente e tal, né? E eu me lembrei quando você estava falando, né? Tem um famoso ensaio do Bosa, Céu e Inferno. Ele pega a obra do Guimarães Rosa e do Graciliano Ramos, né? E uma leitura do sertão. Para um é o céu, ou então os meninos que usaram tantas referências, né, dos estudos sobre o espaço, um é topofóbico e um é topofílico, né? Um é o espaço que causa medo, terror, né, mal-estar, e o outro é o contrário, né? O espaço da experiência agradável, idílica, etc. Tal, né? Eu gosto muito de eu não sei nem o que dizer, se é poeta, assim,
porque ele é poeta, contista, cronista, artista plástico, que é o Nuno Ramos, né? O Nuno Ramos tem uma instalação, fez, né? Acho que, se não me engano, no Centro Cultural Banco do Brasil, que é uma coisa linda, né? Vocês viram que puxa a água lá para cima, vai descendo uma fonte no meio do nada, né? De uma estrutura urbana, de um prédio, e com altos-falantes, né? E, se eu não me engano, eram as casas de Ouro Preto, uma coisa assim, né? Era um poema do Drummond, né? Sobre devastação, que, aliás, é uma espécie de como é que a gente chama? De visionismo, né? Depois das tragédias, né? Todas aí em Minas, né? O Drummond já vinha alertando para esse tipo de coisa, né? Aí eu fiquei assim, né? Porque eu tenho uma visão ainda muito idílica do Drummond, né? Os primeiros livros, né? Mesmo com a língua afiada, né? O Antônio Cândido chama aquela produção inicial de constatação do fato, né? Ele não adentra muito na leitura crítica, ele vai constatando, mas é uma constatação muito precisa e muito ácida às vezes, né? Mas ainda assim eu sinto um certo universo idílico, depois a coisa vai mudando. Aí eu fiquei, né, afinal das contas, qual é a visão ambiental do Drummond? Ela está mais para o céu ou ela está mais para o inferno? Aí você já junta como é que ela se conjuga com a visão do Aleixo, que é um poeta que eu gosto muito, Ricardo Aleixo, mas que tem um modo, né, bastante diferente, assim, né? Como você bem falou, puxa mais, né, para o emprego exacerbado dos recursos sonoros, da visualidade, né? Tem uma estética, né, que se avizinha muito mais a essa lógica contemporânea de compor, né, de compor poesia, né? Então, como é que fica, né, essa ligação do tema do meio ambiente, especificamente? Eu acho que para os dois, essa categoria que você utilizou aí é do inferno, de uma crítica, né, até no livro A Maquinação do Mundo, do Wisnik, se não me engano, acho que é de 18, né? 18 ou 17, não sei, acho que é 18, em que ele fala, efetivamente, ele pega a ideia da pedra, né, do Drummond, mas tratando disso das Minas Gerais, vamos dizer assim, né, das minas especificamente, e ele vê como que lá atrás o Drummond, mesmo, né, nessa fase idílica, como você bem chamou aí, o Drummond, mesmo assim, ele já aponta, né, tem aquele célebre, e muito mais, claro, né, aí se a gente falar de Drummond, num poeta, um escritor como esse, né, que foi cronista também, nas suas crônicas, principalmente, né, eu estou aqui até com o livro dele, que é O Passeio na Ilha, não sei se dá para ver esse aqui, que efetivamente já trata, né, dessas questões ambientais, né? Tem aquela famosa episódio em que ele vai, né, num sobrevoo, e vê, né, a Vale do Rio Doce já destruindo todo o pico de Itabira, né? E então, dito que isso apareça de uma maneira muito, como ele mesmo, né, muito gauche, né, na própria poesia de Drummond, e nesses 80% de ferro na calçada, né, e nas almas, e na alma, né. Isso se liga também com uma língua bem ferina, né, do Ricardo Aleixo. Me lembrei aqui, eu poderia ter colocado vários outros poemas, né, assim, para poder exemplificar, mas por conta do tempo, que é bem enxuto, a gente não consegue. Mas eu me lembrei do poema do Ricardo Aleixo, falando sobre Belo Horizonte, que Drummond, o Afonso Ávila, né, o Afonso Ávila tem um livro, o Visto e Imaginado, que é só sobre Belo Horizonte, em poesia, né, principalmente ali tratando do complexo modernista, né, do Juscelino Kubitschek, que é a Pampulha, aqui em Belo Horizonte, né? E o Ricardo Aleixo tem, assim, um poema chamado A Pampulha Vista de Ônibus. O título é esse, Pampulha Vista de Ônibus. E ele coloca de um lado na página, assim, né, acho que é mais ou menos isso que ele diz, assim, uma arquitetura modernista, contemporânea, um pouco neobarroco,
mais alguma coisa, e ele fala, um mar, do outro lado, né? Um mar de bosta e aguapés. Né? Como se estivesse passando mesmo, assim, um mar de merda, desculpe-me, um mar de merda e aguapés. Né? Quer dizer, como se estivesse nessa visualização de dentro do ônibus passando. E para falar, né, dessa poluição, desse cartão postal de Belo Horizonte, que é todo um projeto, né, modernista, que se liga também a um projeto modernista do Niemeyer, Juscelino Kubitschek foi para Brasília, então tudo isso conectado, né? Então todos eles, de certa forma, mesmo até o Afonso Ávila, que foi o homem do barroco, é o homem de Ouro Preto, né? O homem que catalogou as referências barrocas de Minas Gerais inteira, né? Principalmente de Ouro Preto, foi um dos criadores do IEFA de Minas Gerais. Isso também está dentro de uma ordem, assim, de uma reflexão espacial, né? O quanto que também esses espaços, eles nasceram dentro de uma perspectiva contemporânea, um progresso modernista, mas já nascem excludentes também. Um pouco isso. Ok. Alguém mais? Gente, passou um negócio incomum aqui, um vento daqueles que só o Guimarães Rosa sabe o molho do Rio de Janeiro. Teresina. Alguma questão mais? Renato, você é de Teresina? Eu não entendi quando você falou que você ela é minha conterrânea. Eu acho que foi quando a Raimunda falou. Ah, exato. Não, eu sou de Fortaleza, mas na verdade eu moro em Porto Alegre. E eu adoro frio. Então eu vim passar. Então, assim, como a Raimunda me falou que é da UES, então eu supus que ela fosse de Fortaleza. Você é de Fortaleza, Raimunda? Não, é a UESP, eu acho, que é estadual da Paraíba. Eu sou da UESP, eu sou mesmo piauiense, mas eu fiz doutorado aí no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ah, tá, perfeito. Então, só... Tem um pouquinho aí da Silpé aí no Rio Grande do Sul, tenho grandes amigas, vou sempre, ano passado mesmo eu estive aí. Legal, qualquer coisa a gente se encontra para tomar um café. Só não posso agora porque eu vim passar o Natal com a minha família em dezembro e não consegui voltar para Porto Alegre até hoje. Estou esperando, né? Eu acho que sai Fortaleza. Vou voltar por conta da pandemia, mas vou voltar no próximo ano, se Deus quiser. Pois é. Então você é meu conterrâneo, né? Eu nasci no Ceará. Professor, queria só... você é do Ceará também. Legal. Fazer uma colocação que, em todas as questões que eu li, né, Bakhtin vai falar que o espaço tem mais a ver com romance, que sempre que a gente está estudando, os teóricos estão sempre colocando muito essa força do espaço dentro do romance. E o Caio, ou Palavra de Poeta, que é o que está aqui inscrito, eu tenho memória fraca para nome, ele coloca com muita clareza e com uma... fica muito especial esse jeito de tratar o espaço dentro da poesia, né, e principalmente fazendo essa relação com essa situação do meio ambiente nesse passar de séculos. Aí a gente tem também um pouquinho do que eu tento colocar no texto, falando da Ponciat, que essa passagem de tempo, ela também é uma configuração de espaço. Acho que é o Osman Lins que vai falar. Ele traz até um mito que o moço fala do lançamento da flecha, que quando se lança a flecha, você está num tempo material de presente, mas quando a flecha atinge o alvo, ela saiu do passado, passou pelo presente e se configura no futuro. Eu acho que é bem interessante isso, é muito, muito importante, muito rica as discussões todas, né? Como a questão da professora Raimunda e da Bruna, que trata também da situação do futebol. Esses espaços que a Raimunda traz de subalternidade, esses espaços de cerceamento de liberdade, são, acho que, riquíssimos para a gente investigar em relação ao espaço, e a literatura está cheia dessas coisas, né? E a Bruna, quando fala do futebol, quando é que a gente pensa, né, que contos escritos para o futebol rendam tantos questionamentos, tantas colocações interessantes. Era isso. Eu fiquei só Muito curioso para obrigado. saber...
Deixa eu só Desculpa. agradecer aqui, Claro. muito obrigado, e desculpe-me todos, porque eu não mudei o nome aqui, né? Ia para estar Caio Carmona aqui, desculpe-me aí na... Não, tudo bem. Eu só fiquei em dúvida para saber se o Caio é mineiro ou se ele é de outra região e foi para Minas, já que ele falou tão bem de Minas. Eu sou mineiro, de Belo Tá. Horizonte, eu sou mineiro, É, e agora, na verdade, eu estou em deslocamento, né? Agora eu estou indo para a África, para Luanda, vou ser leitor lá por 2 anos, então, aproveitar para falar bem de Minas agora, para poder ajudar. Que coisa maravilhosa. Você sabe, Caio, eu não sei o que é. A literatura africana tem um modo específico, especial, de figuração do espaço. Eu sinto assim, que você lê, você tem alguma coisa especial ali. Eu ainda não consegui teorizar sobre isso. Né? E eu morro de vontade de estabelecer uma relação maior com as universidades africanas para a gente... Pois é, que bacana. Eu vou com essa missão mesmo de estabelecer essas interfaces Brasil-África, né? Então, gostaria até, André, de manter o contato e a gente poder fazer, né, conversando mais sobre isso aí, tá? Professor, isso que você falou... desculpa, interrompendo mais uma vez o Caio, né? Como sempre, né, Caio? Não, mas era só para dizer que eu também tenho essa sensação que o professor tem em relação à literatura africana, mas, curiosamente, eu não sei se já ele vai concordar, mas, assim, quando eu leio mesmo um autor estrangeiro que situa a obra na África, eu também me passa essa sensação, como é o caso daquele autor inglês, eu não estou lembrando o nome dele, mas ele escreveu 1 ano em Casablanca e escreveu Nas Noites Árabes, Caravanas de Histórias. Eu tive essa mesma sensação, mas assim, ele foi morar lá, mas ele não é marroquino, ele foi para o Marrocos, no caso, né? Mas eu acho que ele é inglês, se eu não me engano. Alguém mais? Professor André, você conhece a Unilab? Por nome só, nunca visitei. A gente fez uma parceria com uma professora, a professora Isabel, aí do Ceará, e é bem interessante, porque a Unilab tem, acho que 50% das matrículas são de alunos que vieram da África. Então, assim, é um ambiente bem intercultural e, pelo que a professora Isabel contou, é riquíssimo em termos de troca e tem no Ceará, tá bem pertinho de vocês. Qual é o sobrenome dela, você sabe? Eu não lembro o sobrenome dela, mas eu posso olhar aqui, porque tem um livro que a gente está organizando juntas, eu posso passar. Eu vou dar só uma olhadinha aqui. Mônica, eu estou bem pertinho dessa cidade, ela é conhecida como a primeira do Brasil a libertar os escravos. Redenção, não é isso? Redenção, isso mesmo. Uhum. Fica, acho que uns 40 quilômetros de Fortaleza. Então, assim, as falas dela, porque ela fez um apanhado no grupo sobre a história da África, sobre como que as coisas foram se desenvolvendo, a gente estudou os PALOPs, né, os 6 países que falam língua portuguesa. Aí ela trouxe, por exemplo, para a gente analisar as questões ela trouxe o Niket, uma história de poligamia, da Tiziane, e ela vai contextualizar com a gente, aliás, não foi o Niket, não, foi a Terra Sonâmbula do Mia Couto, e algumas questões que são simbólicas, como... Agora, não, eu estou confundindo os livros, mas eu sei que é um livro em que um dos personagens, ele recebe um nome que é dito pela amada da vida dele, que já era casada com um velho, e esse nome é dito só para ele. Você passa o livro inteiro lendo para tentar descobrir qual foi o nome que ela disse para ele, que é um nome espiritual. E ela disse que os alunos ajudaram muito a ela esclarecer, porque são questões da cultura. Então, tem essa troca do estudo do que eles estudam em termos de currículo, mas também tem essas trocas culturais. Então, muitas parcerias, muitos projetos de pesquisa, e como está aí pertinho, acho que, enquanto não dá para ir para a África, a gente frequenta. Eu sei que tem 2 sedes no Brasil,
Uma na Bahia, salvo engano, e essa no Ceará. Alguém mais? Bom, são quase 9 horas, eu acho que tá bom, né? Eu queria agradecer a todos, a noite foi muito proveitosa hoje, né? Excelentes apresentações, discussão muito boa também, né? Agradeço o Renato também pelo apoio, pelo suporte. Né? Obrigado. E esperamos que vocês continuem acompanhando também, né, o simpósio até o fim. Que é amanhã, não é? Eu estou completamente perdido no tempo. Né? Acho que é amanhã. Na verdade, a gente vai se reencontrar amanhã, deixe-me ver, às 16 horas. Será das 16 às 18. E hoje nós tivemos só duas ausências que, digamos, o nosso recorde olímpico referente a ontem, né? Mas fique tranquilo, eu estou registrando as presenças e as presenças e as ausências, e no final, se você precisar, eu posso te repassar, tá certo? Tá bom, então. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite. A gente se vê por aí. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Tchau. Boa noite, muito obrigado, gente. Obrigada, foi muito bom. André, eu vou olhar aqui, se você puder esperar um minutinho, eu estou procurando o nome da Isabel.